Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Deus é bom, irmão. E por Ele ser bom, vamos abrir a palavra. Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 12. Apocalipse 22, verso 12. Todos acharam? Amém. Antes da gente ler a palavra, eu vou me arriscar a louvar. Sou ousado, irmão. Vou me arriscar a louvar. Tem um louvor que a gente louvava muito, e tem tempo que eu não tenho ouvido, né? Mas eu acho ele muito importante, porque fala da pessoa principal de todos os tempos, porque fala da pessoa que a gente tanto ama, fala de uma pessoa que nos amou primeiro, que tem todo o cuidado conosco, e fala de uma pessoa que um dia ela vai voltar. A maioria dos irmãos conhece, eu gostaria muito que você me ajudasse, que você não me deixassem sozinhos, em nome de Jesus. Gostaria muito. É o hino 60 que diz assim, ó, Ele um dia voltará. E ele começa assim: Ele um dia voltará, vem buscar a sua igreja, meu Jesus, meu Jesus.
voltará, irmãos. Ele um dia voltará. É a maior certeza, irmãos, na palavra do Senhor, que um dia Ele vai voltar. Que um dia Ele vai cumprir toda a palavra dEle, onde todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos vão dizer, era Ele o Senhor. Era Ele o Senhor. Mas vamos ao texto de Apocalipse 22, verso 12, que diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Jesus. O irmão pode se sentar, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Jesus ele é muito bom. E Ele é tão bom de ser falado, porque falar de Jesus engloba muitas coisas. Primeiro, a honra ao nome dEle, reconhecimento de quem Ele é, porque isso engloba Jesus ao ouvido e ao espírito das pessoas, e também engloba a renovação ao nosso espírito de falar dessa pessoa, da pessoa de Jesus. Jesus, Ele é maravilhoso, e essa maravilha nele, que quando nós falamos nele, é o que opera tudo e em todos. Não existe poder se não vem dele para que tudo isso aconteça. É o amor dele, é o vínculo da perfeição para que todas as coisas aconteçam. O amor de Jesus, ele faz com que tudo se una, ou que tudo se aproxime para a glória dele, para que tudo fique imperfeito. Acho que é por isso que Paulo entendeu, dizendo, até que chegamos à estatura de varão perfeito, porque onde Jesus está, ele traz uma uniformidade. O corpo de Cristo, ele não é monstruoso, não tem defeito. Jesus, ele une o corpo dele, a igreja dele, de forma perfeita, ainda que sejamos imperfeitos e ainda que haja imperfeições no meio da igreja, e isso sempre vai ter. Existiu um traidor no ministério de Jesus, como não vai ter problemas no ministério do Espírito, que é na igreja, na terra. Mas Jesus é tudo em todos e glorifica o nome dele, ainda que haja algumas situações onde as pessoas possam usar isso para tentar apontar Jesus e dizer, olha a igreja dele, como se isso fosse algum demérito a Jesus, a dizer que a igreja dele tem alguns problemas, ou que a igreja dele falhou em algumas situações. E o amor de Jesus sobre o ser humano é muito maior do que isso, do que os homens enxergam e apontam, ainda que a gente tenha o direito, através do Evangelho, de julgar segundo a reta justiça, e não segundo o nosso coração, nem a nossa vontade, ou o que nós temos como critério humano, ou do nosso caráter em achar o que é certo ou o que é errado, mas somente o Evangelho em nós que nos dá esse poder de discernir, de perdoar, de acertar. Então, como se fosse algum demérito hoje a igreja, tem algumas situações que falem assim, tá lá, ó, e é pastor. O que um pastor faz na terra não traz demérito ao sacrifício de Jesus na cruz, né? O que um homem ou mulher de Deus faz na igreja ou na terra não é nenhum demérito. Há uma mão furada de um homem justo que morreu sem pecado, que é Jesus. As minhas falhas, elas nunca mancharão o nome de Jesus, que é santo, porque eu procuro a santidade. Jesus é santo e exige que eu seja santo.
Então Jesus, ele é a pessoa mais importante de toda a eternidade, de toda a existência para o ser humano. O ser humano, ele é temporal enquanto é carne, eterno enquanto é espírito e alma. E a Bíblia diz que todas as almas são do Senhor, são de Deus. E todas as almas têm um destino. Todas as almas vão a algum lugar, um determinado lugar. Não existe vagar de almas. Isso é a doutrina pagã. As almas vagando, isso e aquilo, não. Isso é a doutrina pagã. Todas as almas são de Deus e todas elas um dia estarão diante dele. E cada uma para seu destino, a qual cada um de nós, diante do Senhor, vivermos. Porque todos estão diante do Senhor. Todos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Diante daquele ao qual um dia teremos de tratar. Então, ou seja, um dia eu terei que tratar diante do Senhor Jesus. E tratar diante do Senhor Jesus não é a mesma coisa de eu tratar com meu pai. Ou quando eu tratava com meu pai, quando eu fazia alguma besteira, quando eu errava. E eu tinha que ir até ele, ou quando ele descobria alguma coisa. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo temor. Não é a mesma palavra. Não é. Então assim, todos estamos diante do Senhor. Os bons, os maus, os ricos, os pobres, os ímpios, os santos, todos estão diante dele. Se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu tomar as asas da alva, o Senhor também está. Se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor ali estará também. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não consigo alcançar. Então, ou seja, eu não consigo alcançar nada, porque todas as coisas estão diante de ti. Então, quando eu penso que eu cheguei, que eu consegui, que eu alcancei, eu percebo que nada alcancei, nada cheguei, porque tudo está diante de ti. E tudo que construímos é algo que construímos para Ele, não para nós mesmos. Jesus falou isso, louco. Se hoje pedires a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Jesus está dizendo assim, ó, se hoje eu pedir a tua alma, o que você construiu, para quem é? Então Jesus está dando um alerta aí, não construa algo para si mesmo, se não for aquilo que eu colocar no seu coração para que você construa. Porque na medida que você constrói algo e eu não sou o Senhor desta construção, você constrói em vão tudo que você desejar. Porque todas as coisas passarão. Céus e terra, disse Jesus, passarão. Mas ele termina, mas as minhas palavras não vão de passar. É o mesmo Jesus que disse que a palavra dele não vai passar. É o mesmo que está falando em Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos. Mas por quê? Qual o sentido de guardar o mandamento? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então Jesus está dizendo, olha, uma grande cidade, a cidade celestial, a nova Jerusalém, eu irei recepcionar cada um na porta. Eu darei honra a cada um, aqueles que subirem, aqueles que guardarem os mandamentos e viverem por estes mandamentos. Eu terei recepção santa e gloriosa para cada um destes. E direi mais, o que, Senhor? Vinde bendito do meu Pai, possuí que é teu por herança. Então, o que Jesus está querendo falar com a gente é nos dar um ânimo, eis que cedo venho. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Eu vou voltar. E às vezes nós vemos muitas situações de palavras de encorajamento para que a gente consiga e conquista coisas nessa terra. Não que isso seja errado. Não, temos que trabalhar, temos que construir, temos família, temos planos, temos sonhos. Mas tudo que nós construímos, se Jesus não for a base disso tudo, não é uma construção, é uma Babel. Jesus ele tem que ser a base. Jesus ele tem que ser a estrutura. Jesus ele tem que ser a pedra fundamental. Jesus tem que ser o que Vitor pregou no início do culto. Jesus ele tem que ser a pedra de esquina. Jesus ele tem que ser a pessoa principal da minha alma, da minha vida, porque é Ele quem vai voltar. É Ele quem vai voltar para me buscar, é Ele quem vai voltar para te buscar, é Ele quem vai voltar para buscar a igreja dele. É Ele que vai fazer algo que homem nenhum pode fazer. Irmão, em toda a história, você nunca vai ver, aonde você estiver, Jesus que morreu em carne, viveu em carne, morreu em carne
ressuscitou e hoje está em carne, glorioso perante o Pai, Ele voltar para buscar os filhos de Deus. Pessoas acreditam em reencarnação por aí. Pessoas acreditam que pessoas pagam um determinado tempo em purgatório para que depois volte, nasça novamente e tenha uma nova vida para aprimorar uma vida que anterior foi desregrada. Pessoas acreditam nisso. Mas a palavra que Jesus está dizendo que é para a gente guardar, a palavra diz que cabe ao homem morrer uma só vez e logo depois disso o juízo. E esse Jesus, ele vai voltar para aqueles que morrem, para aqueles que estão vivos. A esperança é, assim como era para os apóstolos, de Jesus voltar. O desejo que aqueles homens tinham de Jesus voltar era maravilhoso e contagiante. Não era uma forma religiosa, não era uma forma religiosa de sair gritando por aí, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, era uma esperança viva de ensinar que Jesus estava próximo de voltar. A brevidade da vida deles fez com que eles morressem, com que eles fossem tirados desta terra, alguns das formas mais piores, mais vergonhosas. Mas a Bíblia diz que esses homens foram a vergonha e a escória desta terra. Mas alcançaram algo que nenhum homem que não tenha vivido aquilo tenha alcançado. Jesus, ele está falando: cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus, ele tem algo a entregar, não é simplesmente uma vida eterna. Jesus, ele tem algo a entregar, e a entregar como se fosse um presente, um galardão. Eu quero dar um presente àqueles que vencerem. Eu quero presentear aqueles que venceram. Aqueles que guardaram a sua coroa. Aqueles que guardaram o que tinham, para que não perdessem a sua coroa. Irmãos, a gente está vivendo tempos, eu não vou trazer uma pregação escatológica sobre o fim dos tempos, e nem cronológica sobre o que acontece nos tempos de hoje, porque isso é visível. A gente liga a televisão, a gente ouve o jornal, a gente fala com o vizinho, a gente tem rede social, a gente tem isso, tem aquilo, tem informação de tudo que é jeito, de tudo que é maneira, e todas essas informações têm sido rotineiras e normais. A morte é normal, o assassinato é normal, o estupro é normal, a pedofilia é normal, tudo hoje é normal, por causa da multiplicação da maldade. Aconteceu, daqui a 20 minutos a gente não lembra mais, ou a gente não sente mais o que sentiu no impacto de quando recebeu ou ouviu a mensagem. Nossa, tu viu o que aconteceu? Isso e aquilo. Aí de repente amanhã tu não lembra mais, que amanhã tem um fato novo. É um avião que cai, é um trem que bate, é um viciado que subiu na rede elétrica e a imagem corre, ele é eletrocutado. E depois é um traficante que estava amarrado. E depois é uma mulher que foi espancada pelo homem. E depois é um filho que foi morto pelo padrasto. E depois alguém que estava cheio de entorpecente, de droga, que perdeu o controle da sua vida e fez alguma besteira. E depois é alguém que bebeu e foi e atropelou, que bateu com o carro e bateu no outro carro e matou a família de quem não tinha nada a ver. E quando você vê a família, era uma família estruturada, era uma família feliz, uma família que estava indo viajar, enquanto o outro voltava de balada, voltava de algum botequim, voltava de algum lugar. E essas coisas vão alimentando o nosso coração, a maldade vai alimentando o nosso coração, em alguns criando rancor, em alguns criando tristeza, em alguns criando medo, em outros criando revolta, outros querendo matar, outros perguntando a Deus por que Deus não mata esse que fez, esse que aconteceu, esse que falou, e outros questionando a Deus por que Deus deixa isso acontecer, que Deus é esse que deixa uma criança pequena acontecer isso, que Deus é esse que diz que cura, mas não fez aquilo, que Deus é esse, isso tudo vai alimentando a nossa mente, o nosso coração. Eu quero te dizer que independente disso, é nessa situação que Jesus vai voltar. É homem matando homem que Jesus vai voltar. É mulher matando mulher que Jesus vai voltar. É no feminicídio que Jesus vai voltar, porque a maldade ela se multiplica, a ciência multiplica junto, o conhecimento multiplica muito mais. O trair-se uns aos outros,
multiplica-se muito mais. Ferir uns aos outros, multiplica-se muito mais. As injustiças, multiplica-se muito mais. Só que é nessa situação, irmão, que Jesus vai voltar. A esperança de algo lindo, bonito e eterno é só na eternidade. Porque a gente sente quando vê a maldade aqui de querer algo bom, de pessoas boas, de tudo certinho, de nada acontecer, é só no que Jesus falou. Lá não haverá pranto, lá não haverá choro, lá não haverá dor, e eu enxugarei de vossos olhos toda lágrima. É lá na eternidade, depois que Jesus voltar e buscar a sua igreja. Enquanto aqui a gente vai lidar com a dor, a gente vai lidar com a incerteza dos homens. A gente vai lidar com a bipolaridade do homem, com a insuficiência do homem, com a traição do homem, com a ganância do homem, com a soberba do homem, com a ignorância do homem, com a dureza do coração do homem. Aqui a gente vai bater de frente com tudo isso até que Jesus volte. Por isso Jesus ensinou: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo para nos salvar e um dia voltar para nos buscar. E quando ele fala cedo venho, ele está dizendo: tenha plena certeza que eu vou voltar. Porque quando o tempo estava em declínio moral, o Senhor não falava por 400 anos a Israel. Quando estava em declínio espiritual, os sacerdotes tinham se afastado do Senhor. Diz Paulo aos Gálatas, e Jesus, na plenitude dos tempos, foi enviado por Deus. Estava tudo ruim quando Jesus veio. Está tudo pior hoje, que é quando ele vai voltar. E até que ele volte, ficará pior. Isso não é um discurso ou uma pregação pessimista, não. Isso é uma pregação bíblica, pelo que a palavra diz. O que esperar dos homens? O que esperar de mim? O que esperar das trevas? O que esperar do carnaval de 2025? O que esperar do tráfico em 2030? A gente olhava para o tráfico há 40 anos atrás. Olha para o tráfico há 30 anos atrás. Olha para o tráfico há 20 anos atrás, principalmente os que nasceram ou vivem em comunidade. Tu olha para o tráfico há 10 anos atrás. Olha para o tráfico hoje. Tu olha para a comunidade e tu vê o tráfico na comunidade há 40 anos atrás. Tu olha para o tráfico hoje, tu vê ele na rua. Tu olha para os entorpecentes há 30 anos atrás. Era escondido onde se comprava. Tu olha para os entorpecentes hoje, às vezes tu encontra um que alguém perdeu na rua. Tu olha para tudo isso, o que tu espera, irmãos? Que Jesus vai vir com todo o poder estalar o dedo, acabou, filho. Vivam aí. Não, Jesus vai voltar. Mas vai voltar para nos tirar daqui, para cumprir a vontade e o juízo dele. Para termos uma eternidade com ele, para termos um milênio com ele, para vivermos com ele. Irmão, tem um louvor da Cassiane que eu acho lindo, que ela fala assim, ó: quero encontrá-lo, quero encontrá-lo, quando eu chegar ao céu, ó bom Deus. Eu quero encontrá-lo. Será que isso está no nosso coração, um desejo de encontrar a Jesus? Será que isso está no nosso coração, um desejo de vê-lo nas nuvens? Será que isso está no nosso coração a ponto de querer encontrá-lo? E a primeira coisa e a pessoa que queremos fazer é ir abraçá-lo, estar com ele, ouvir a voz dele como a voz dele verdadeiramente é. Sentir os braços dele nos abraçando, sentir o calor do corpo dele como nosso Senhor e Salvador e grande amigo. Mas isso não começa lá no céu, isso começa aqui na terra.
quando eu tenho todo o zelo pela palavra do Senhor. Isso não começa no céu a ponto de encontrá-lo, isso começa aqui na terra, a ponto de colocar a palavra no meu coração, para não pecar contra Ele. Isso não começa no céu, isso começa no meu quarto, quando eu entro lá e eu oro a Deus em oculto, e meu Pai que me vem em oculto me recompensará publicamente. Isso não começa lá no céu, isso começa num desejo desenfreado da gente querer falar com o nosso Deus e com o nosso Pai, porque Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Isso não começa lá no céu, quando é o desejo de que tudo acabe. Isso é um desejo aqui, num desejo desenfreado, de que comece uma comunhão, de que comece um grande amor, que se comece uma grande história de amor, que se comece um grande zelo de amizade. Jesus está dizendo, cedo vem. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo. Irmão, Jesus é a pessoa mais importante da terra. Se a gente quer a solução de todas as coisas, Jesus não é resolvedor de problema, mas Ele é a solução da vida do homem. O que o homem acha que a vida dele é isso, é aquilo, não deu certo. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, ah, porque fizeram isso comigo. Jesus fez algo por você e com você também. Morreu na cruz do Calvário por você. Se meu pai me ofendeu, Cristo foi ofendido para me salvar. Se algum homem me traiu, Cristo foi traído para me salvar. Se os meus pais não fizeram nada por mim, Pai, o Deus Pai fez algo grandioso de dar o seu único filho por mim para me salvar. Jesus é a pessoa mais importante que eu quero encontrar. Ele está dizendo, cedo venho. E quando é que é cedo? Pode ser cedo para mim hoje, pode ser cedo para alguém amanhã, pode ser cedo para alguém daqui a um mês, porque Ele determina tempos e estações, e ainda mais a nossa vida também. Todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. A minha vida é escrita no Senhor, segundo a sua vontade, o seu querer. Se for da vontade dEle me levar hoje, independente da forma que eu vá, se essa for a vontade dEle, Ele está dizendo, Igor, cedo vem. Agora, qual o desejo desenfreado de eu querer encontrar Jesus? Qual o meu desejo de cedo eu ir encontrar Jesus? Quanto mais cedo, melhor. Porque quando a gente se converte, a gente sempre fala, poxa, eu queria ter recebido isso mais cedo, eu queria conhecer isso antes, eu queria ter vivido isso antes, eu queria que tivesse pregado para mim antes, eu queria que tivesse falado de Jesus para mim antes. Pode ser cedo para qualquer um de nós, quando eu quiser ter intimidade com Ele. Quando eu quiser ter contato com Ele, quando eu entender que Ele é o autor e consumador da minha fé, quando eu entender que pelas suas pisaduras eu sou sarado, quando eu entender que a caminhada nesta terra dele foi para que eu caminhasse rumo à eternidade, rumo ao céu, ao encontro com Ele, quando Ele diz que levou nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Aí Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Ele levou sobre si. É quando eu entendo isso. É quando eu entendo que o melhor amigo é Jesus. É quando eu entendo que Ele é inigualável, não tem ninguém igual a Ele. O amigo que eu encontrei me surpreendeu, e quando todos me deixaram, Ele me acolheu, me mostrou as mãos feridas. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que hoje a gente não vê pregando facilmente. Esse é o Jesus que as pessoas não conseguem alcançar. As pessoas querem o Jesus do poder, porque Ele cura a enfermidade, cura mesmo. As pessoas querem Jesus que faz expulsar demônio, porque as pessoas hoje já conseguem identificar um pouco sobre isso. As pessoas querem o Jesus da paz, porque elas são atribuladas por causa deste mundo.
Jesus, as pessoas querem Jesus porque a palavra diz que ele é o dono, o Senhor do ouro e da prata, o dono do ouro e da prata. Elas querem o dinheiro que elas pensam que Jesus tem, mas não entendem a redenção e a glória que ele derramou sobre nossas vidas para um dia encontrar com ele. Que Jesus é esse, irmãos, que as pessoas não estão querendo? Que Jesus é esse que foi construído e que a gente fala, o Jesus preso no madeiro, mas a gente usa um Jesus que parece que faz mágica para muita gente. Eu vejo pessoas querer Jesus como amigo, mas parece que as pessoas não querem ser amigas de Jesus. As pessoas estão querendo um Jesus para que possa receber dele. Mas o que dá para Jesus? Jesus não pede dinheiro, Jesus não pede carro, Jesus não pede casa. Jesus pede, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Jesus, ele só quer habitar num coração quebrantado e contrito. Jesus, ele quer habitar num coração que fala assim verdadeiramente: o Senhor morreu pela minha vida e homem nenhum pode fazer isso por mim. Verdadeiramente só cuida da minha alma. Meu pai e minha mãe não podem fazer nada ainda que eu honre eles. O Senhor sustenta a minha vida, ainda que eu trabalhe e ganhe o que eu ganhar. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor que coloca ar nos meus pulmões. É o Senhor que dá força às minhas pernas para caminhar. É o Senhor que me dá visão para enxergar. É o Senhor que me dá a possibilidade de pensar. É o Senhor que guarda os meus pulmões em uma geração, em um tempo onde as pessoas morrem com problema respiratório diariamente, momentaneamente, toda hora. Onde crianças estão morrendo, tossindo. Vai morrer e não tem causa morte. O Senhor tem sustentado o nosso pulmão. A gente tem ar nos nossos pulmões. A gente pode dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. É o Senhor que bota o meu coração para bater enquanto muitos estão com veia estourando do nada, enquanto muitos estão estourando e vindo a óbito, tendo um AVC do nada. O que ele fazia? Não, ele trabalhava, ele corria, tinha uma vida atlética, não tinha por que ter isso, mas teve. É fumante? Não. Faz isso? Não. Mas por que tem câncer no pulmão? Eu não sei. Minha esposa nunca fumou, nunca botou um cigarro na boca. Câncer de pulmão. É porque Deus é bom e misericordioso, deu uma oportunidade de cura e de vida a ela, e hoje ela está aí para louvar o Senhor. Mas quantos outros acontecem aí, não tem histórico de fumo, não tem histórico de nada, e morre com câncer no pulmão? É porque o Senhor tem sustentado. É o que o Senhor tem ajudado. É porque se estamos aqui é porque o Senhor é conosco. É que o Senhor tem guardado a nossa alma para ouvir o Evangelho, para guardar a palavra da salvação e acreditar que cedo Ele vai vir para buscar a sua igreja. Irmãos, tudo é um tempo, é um propósito nesta terra. É um tempo de pregar o Evangelho das pessoas ouvirem. E Jesus falou, quando todas as pessoas ouvirem o Evangelho, aí eu virei. É o tempo de ouvir o Evangelho, é o tempo de pregar o Evangelho, é um tempo de crer no Evangelho, é um tempo de crer nele e acreditar que ele vai voltar. É um tempo que ele vai chamar a igreja dele nas nuvens e a gente vai encontrar com o Redentor das nossas almas, porque cedo ele vem. Pastor Igor, quando ele vem? Não sei. Tu não tem nenhuma ideia? Não. Mas tu tem certeza? Sim. Se for há 10 anos, tu tem certeza? Sim. E se for agora? Sim também. Porque ele não é para que minta, nem filho não é para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele está dizendo cedo venho, cedo ele vai vir. A certeza de que ele vai vir é o que nós devemos andar. E andar de acordo com o Evangelho dele, andar de acordo com a palavra dele. Porque bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu não vou entrar pelos fundos de uma casa. Eu não vou entrar por uma área de serviço, não, irmão. Eu não vou entrar, irmãos,
pela janela, não. Jesus está falando que eu vou entrar pelas portas da grande cidade e Ele vai estar esperando cada um de nós que cremos no Evangelho para a salvação eterna. Eu não vou entrar no meu tempo, eu não vou escolher a hora que eu quero entrar. Ele vai definir a hora e o momento vai chamar. E nós vamos adentrar a esses portais. Nós vamos passar pelas portas eternas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque este é chegado o Rei da Glória. Jesus subiu, adentrou a glória, abriu os portais. Agora Ele está aguardando o tempo para abrir para a igreja dele. Nós adentraremos a glória quando o Senhor chamar, porque cedo Ele vem. E eu preciso crer nisso, irmãos. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer na vida de Jesus. Eu preciso crer na vida de Jesus como a palavra diz e não como dizem. Vocês precisam crer na palavra de Jesus não só pelo que eu prego, mas pelo que vocês vão chegar em casa e vão ler o que a palavra diz. Vocês têm que crer no Evangelho do Senhor, não pelo que eu estou falando. Isso é um despertamento para que se chegue em casa e busque o que está escrito. O que aquele louco falou, o que aquele maluco falou, o que aquele cara lá falou. É isso mesmo, porque foi um cara maluco que pregou para mim, que um dia eu cheguei em casa e falei, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é isso que ele falou. Será que é verdade? Olha só, ele falou um negócio, então tenho que ver. Se ele falou, eu quero saber se é verdade. Eu quero saber se é isso mesmo que ele falou. Se ele falou que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu tenho que pensar, nossa, se a Bíblia é a palavra de Deus, todos os lugares falam de Deus, tudo que é lugar fala de Deus. Então se a Bíblia fala de Deus e é o único lugar que direciona a Deus, eu tenho que conhecê-la. É o único lugar que fala de Deus, que se não fosse ela, quem falaria? Se não fosse os Escritos, quem falaria? É o lugar que fala de Jesus? Se não fosse os Evangelhos, quem falaria de Jesus? Se não fosse os Evangelhos, quem creria em Jesus? Se não fosse Jesus pregar para os homens inspirados, escreverem a palavra de Deus, quem creria no Jesus? Então deixa eu ver o que aquele louco falou. Ele falou aquilo? Falou de um tal de Evangelho. Deixa eu ver o que esse Evangelho faz. Eu desafiando o Evangelho, deixa eu ver o que esse negócio faz aí. Eu estou acostumado com o Espírito. Eu estou acostumado com o tambor. Eu estou acostumado em fazer algumas coisas, entendeu? Eu estou acostumado a ir na rua, eu estou acostumado a ir na madrugada, eu estou acostumado a fazer alguma coisa amarrada. Mas deixa eu ver o que esse Evangelho faz. Eu tive a audácia de desafiar o Evangelho, a conhecê-lo. Eu tive disparado de querer saber quem era Jesus através da palavra, porque antes eu só ouvia falar, mas hoje os meus olhos o contemplam. Eu só conhecia de alguém falar, eu só conhecia de religião, mas hoje eu conheço pela palavra. Eu conhecia porque eu queria falar e agora eu conheço pelo que eu ouço. É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho, é o poder do Evangelho, é o poder que o Evangelho tem de nos trazer para perto de Cristo. Eis que cedo vem, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabe, irmãos, isso não é uma doutrina, mas conjecturo eu. Já ouvi muita gente falar assim, nossa, quando eu encontrar com Jesus, eu vou perguntar algumas coisas a ele. Porque o ser humano ele tem muitas dúvidas. Eu vou perguntar por que é Jesus aquilo, por que é Jesus aquilo. Eu tenho algo dentro de mim, irmãos. Se eu adentrar os portais celestiais, se eu não me corromper, que Deus me guarde disso. Se eu não me corromper e adentrar os portais celestiais, e quando eu estiver em plena eternidade, a plenitude do Senhor tomará todo o nosso coração. E aquilo que Jesus falou, assim como eu e o Pai somos um, gostou que nós sejamos um também. Então todo conhecimento
adentrará o nosso espírito, a gente vai ter a ciência de todas as coisas. Como se todas as explicações e soluções venham tomar o nosso espírito e a gente vai saber de todas as coisas. Quem imaginou a eternidade? 1000 anos. E beleza, teremos um milênio, 1000 anos com Jesus. Imagine toda a criação sentada com Jesus perguntando a ele tudo que ela tem dúvida. Eu creio que toda a ciência tomará a gente. E a gente será um reino ciente como onisciente. Aquilo vai ser tão satisfatório que vai enxugar nossas lágrimas. Aquilo vai ser tão satisfatório que toda dor que a gente passou na terra será suprida com um gozo eterno. Aquilo vai ser tão satisfatório que toda a tristeza que nós tivemos na terra será suplantada com a alegria da salvação. A gente vai sentir algo que a gente lutou porque não conseguiu ter a paternidade na terra, e a paternidade tomará a nossa alma e a gente vai ter contentamento nele eterno. A salvação é algo, irmãos, que o homem precisa. Que o homem precisa, é necessário, a gente prega isso direto, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque Jesus pensa na sua salvação, pensa na sua eternidade, pensa na eternidade da sua alma, pensa onde a sua alma vai estar acomodada e com quem. O amor de Deus pensa lá na frente, o nosso eu pensa no agora. O Espírito de Deus pensa no nosso espírito e nós pensamos na nossa carne, no agora. No temporal. Cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio, o fim, o primeiro, o último. Paulo escreve aos Efésios que Cristo veio a congregar todas as coisas nele. Por quê? Porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio, é o fim, Ele é o primeiro, o derradeiro. Porque tudo começa nele e termina nele. Ele é a raiz de Davi, mas também é o tronco de Jessé, mas também é o trono eterno. Ele começa, ele termina. É o versículo que a gente gosta de recitar, é aquele que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar até o grande dia. Por quê? Porque tudo começa por ele e tudo termina nele. Tudo começa nele, na vontade dele de alguém nascer, e tudo termina um dia diante dele, reconhecendo quem ele é. Não tem como fugir disso. Eu posso não crer aqui, eu posso não crer enquanto é vida, mas enquanto é eterno, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não, eu não vou. Vai. Não, eu não vou. Vai. Eu não quero. Vai. Não, mas não acho que é assim. Mas a palavra diz. Tudo começa nele, tudo termina nele. É o nosso Senhor. Para a gente terminar, eu vou repetir. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Quem é esse? Jesus Cristo. Quem é esse? O que morreu na cruz. Quem é esse que derramou seu sangue pela minha e pela tua vida? Quem é esse? O homem das mãos curadas. Quem é esse que teve a sua lateral dilacerada para nos lavar de todo pecado? Quem é esse? É o que morreu para nos justificar por sermos injustos. Quem é esse? É o que morreu para nos regenerar de uma obra e uma vida de degradação moral e pecaminosa. Quem é esse? O que ressuscitou ao terceiro dia e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Quem é esse? O rei humilde que entrou em Jerusalém assentado no jumento, mas é o mesmo que agora é coroado de glória e virá em glória buscar a sua igreja. Quem é esse? É o primeiro e é o último. Quem é esse? É Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é este que veio na terra e pregou o Evangelho para todo aquele que nele crê?
Quem é esse? É o Jesus que veio com poder para curar os enfermos e nos deu poder para curar os enfermos também. Quem é esse? É o Jesus de poder que nos deu autoridade sobre demônios. Quem é este? É o Jesus de amor que manifestou o amor de Deus sobre nossas vidas a ponto de morrer por nós e nos ensinar que não existe amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Que Jesus é esse? Que homem é este? É o Jesus que trouxe paz, mas não trouxe a paz que o mundo dá. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que Jesus é esse? É o que morreu, ressuscitou, foi ao Pai e enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Que Jesus é esse? É o que fala conosco até o dia de hoje. Que Jesus é esse? É o que está à nossa direita, a sombra à nossa direita. O sol não nos molestará de dia e nem a lua de noite. Ele nos guardará de todo mal, guardará a nossa entrada e a nossa saída. Que Jesus é esse? É o que reina em nossos corações. É que nos ajuda no capacete da salvação. É que nos ajuda a manusear a palavra do Espírito, a espada do Espírito. É que nos ajuda colocando a coraça da justiça. É que nos ajuda e permite colocar os pés preparados com a sandália do Evangelho. Que Jesus é esse? É que nos inspira através do Espírito Santo a viver uma vida santa. Que Jesus é esse? É o mesmo que sente saudade da gente e nos chama pela madrugada ou até mesmo de dia para a gente falar com Ele em oração. Que Jesus é esse? É o que sente vontade da gente colocar a cara no livro dele e conhecer mais dele, do amor dele, da paz dele, da vontade dele. Que Jesus é esse? É que nos inspira a viver o reino que a gente não merecia. Que Jesus é esse? É o que salva, liberta, transforma. É esse é o nosso Jesus. Ele não é de barro, ele não é de pedra, ele não é de pau. Ele não se enfoca com sacrifício. Ele não se invoca com objetos, ele não se invoca segundo a carne, ele não se invoca segundo a religião, ele se invoca segundo a vontade, o nome dele. Clama a mim e responder-te-ei. Quando nós orarmos dentro do nosso quarto e clamarmos a ele, ele diz: eu respondo. Pela intimidade que nós temos com ele. Pensa no nosso Jesus. Irmãos, eu nunca tive intimidade com o tranca-rua, eu só o servia. Eu só o servia. Eu nunca tive intimidade nenhuma com o Espírito, eu só os servia, porque eu era escravizado por eles. Hoje eu não sou escravizado por Jesus, mas eu me sinto escravizado pela palavra, a ponto de eu tê-la, querê-la e vivê-la até que Ele venha. É como se uma corrente estivesse entre eu e ela e me puxasse para Jesus. Eu não sou escravizado, eu me sinto escravizado. Eu não sou escravo de Jesus, eu me sinto escravizado pela vida dele, porque eu quero viver, eu quero um dia encontrá-lo, porque se Jesus é aqui, assim, na terra, imagina na glória. Olha o que Jesus faz com a gente na terra, imagina o que é prometido para nós em glória. É como se tivesse algo. Eu creio que é o Espírito Santo. Vem, rapaz. Vem, garota, tu é menino. Tu é pastor, mas tu é menino. Vem. Diante de mim tu é menino, vem. Diante de mim tu é só uma criança, vem. Eu quero falar contigo, eu quero que tu fale comigo, eu quero que tu aprenda mais de mim, eu quero que tu fale com alguém, eu quero que alguém fale contigo, eu quero te amar mais, eu quero te mostrar mais do meu amor, eu quero te mostrar mais do quanto eu amo vocês, eu quero mostrar mais do zelo que eu tenho pela vida de vocês, eu quero mostrar mais o cuidado que eu tenho com vocês, que vocês nem percebem. Eu quero colocar no seu espírito que eu sou Deus que te dou o livramento, que eu te livro da bala perdida, do assalto, te livro do atropelamento, eu te livro de enfermidade, e ainda que alguma coisa aconteça, eu quero te aproximar tanto de mim, para que quando qualquer coisa acontecer, ainda assim tu tenha certeza que eu sou o seu Senhor. Por isso que eu me sinto escravizado. Não sou escravo não, irmão, sou amigo. Jesus falou: eu não chamo mais discípulos, eu chamo amigo. E o amigo é assim, parece que a gente é escravizado, de tanto que a gente ama um amigo.
Então a gente quer ligar, a gente quer falar, a gente quer ir na casa dele, quer que ele venha, a gente quer sair com ele, a gente quer ir pra rua, a gente quer lanchar, a gente quer estar perto. É como se tivesse algo puxando entre um amigo e o outro. Jesus é assim. Jesus é assim. Eu quero ir na igreja, eu quero orar, eu quero ter um tempo com ele. Eu quero chorar na presença dele. Eu quero colocar toda a minha dor no meu coração na presença dele, porque eu sei que é ele que cura. Ele tem uma palavra para mim que pode mudar o meu estado moral, pode mudar o meu estado psiquiátrico, pode mudar o meu estado psicológico. Ele pode mudar e transformar. Ele pode mudar a minha visão. Ele pode me mostrar algo que eu não estou vendo. E é só na presença dele que isso acontece. É só pela palavra dele que isso acontece. Tudo é nele, tudo é através dele. Disse Jesus: sem mim, nada podeis fazer. É tudo através dele. É tudo através de Jesus. Tem como fugir. Afinal, foi ele que morreu na cruz. Afinal, foi ele que amou a gente. Afinal, foi ele que foi traído pela gente. Afinal, foi ele que, mentindo, tentaram esconder a sua ressurreição. Afinal, foi ele, por causa dele, que ele foi vendido por 30 moedas de prata. É Jesus, irmão. Jesus. Não tem outro caminho. Qual é a estratégia? Jesus. Quando tem uma estratégia da gente chegar mais perto, é Jesus, irmão. Não, mas se eu fizer assim, irmão, Jesus. Não, mas se eu fizer assim, não acha, é Jesus. Jesus não tem achismo, Jesus é a certeza. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e ponto final. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ponto final. Jesus não é eu acho, Jesus é. Jesus é, pronto, e acabou. Mas Igor, eu também pensei assim, mas hoje é Jesus. Ainda que eu falhe, é Jesus. Ainda que eu erre, Jesus. Jesus. O caminho de eu me levantar quando eu caio, Jesus. O caminho de eu permanecer em pé para não cair, Jesus. O caminho para uma mente sã, Jesus. Caminho para um coração limpo, Jesus. Caminho para uma bem-aventurança, Jesus. Caminho para ter paz, Jesus. Caminho para ser bem-sucedido, Jesus. Caminho para passar pela tristeza, Jesus. Caminho da bonança, Jesus. Caminho da saúde, Jesus. Caminho do bem-estar, Jesus. Caminho psicológico, Jesus. Caminho psiquiátrico, Jesus. Caminho de templo do Espírito Santo, Jesus. Caminho de eu ir e de ouvir, Jesus. Caminho de eu poder fazer, Jesus. Caminho de eu não poder fazer, Jesus. Tudo é Jesus, irmão. Ah, muito religioso. É, Jesus. Jesus. Ah, isso era muito para mim. É, para mim também era. Mas hoje, Jesus. Hoje não é muito, hoje é Jesus. Eu sei que Jesus não é muito, Jesus é Jesus. Porque muito é muito pouco diante de Jesus. Então, quando eu acho que é muito, não é muito, é Jesus. Então, Jesus é tudo, em todos, Jesus. Como que eu vou? Jesus. Ser salvo? Jesus. Arrebatado? Jesus. Viver eternamente com Ele? Jesus. Como que eu amo? Jesus. Como que eu perdoo? Jesus. Como que eu sou perdoado? Jesus. Justificado? Jesus. Como que eu tenho paciência? Jesus. Como que eu tenho amor? Jesus. Como que eu venço a carne? Jesus. Como que eu tenho olhos bons? Jesus. Como que eu tiro a palavra torpe da minha boca? Jesus. Como que eu paro de falar palavrão? Jesus. Como que eu tiro a piada torpe da minha vida? Jesus. Como que eu paro de ficar preso a quem não deve? Jesus. Como que eu paro de ver vídeo que não presta? Jesus. Como que eu paro de andar nos lugares que eu não deveria andar? Jesus. Como que eu paro de beber? Jesus. Fumar? Jesus. Como que eu paro de julgar? Jesus. Tudo é Jesus. Ah, pastor, tudo é Jesus. É, tudo é Jesus. Tudo é Jesus, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor por isso, que tudo é Ele. Porque tudo vem dEle. Tudo é dEle, para Ele, glória, coisa a Ele. Amém. Tudo é Jesus. Coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Coloque de pé, porque tudo é Jesus. Fique de pé, porque é Jesus. Já parou para pensar? Muita gente não pode andar. Já parou para pensar? Muita gente em leito de hospital. Já parou para pensar que a gente ora para que pessoas entrem aqui de cadeira de roda para andar? Nós andamos. É Jesus. Já parou para pensar que pessoas perderam a perna?
Nós temos nossas duas. Jesus. Tudo é Jesus, irmão. Tudo é Jesus. Renata veio aqui? Jesus. Anotou os nomes, visitante, enfermo, nós vamos orar? Jesus. Por que ela fez isso? Jesus, irmãos. É a causa, o motivo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É isso, meu irmão. É isso. Tem como fugir dele? Não. Para onde eu fugirei da sua face? Eu já falei isso. Não tem como. Glórias a Jesus.